A casa estava quieta, mas Pedro não podia afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. As luzes piscavam, como se o gerador estivesse à beira de falhar, mesmo que ele soubesse que a energia era estável. Lá fora, o verão parecia ter cedido espaço a um calor anormal, seco e sufocante, que não vinha do sol, mas parecia emanar da própria terra. O céu, antes um imenso manto estrelado, era agora um turbilhão de nuvens escuras, espessas e pulsantes, como se algo vivo estivesse escondido por trás delas. Observando, ele olhou para o horizonte, mas o que viu não era o campo verdejante que costumava colhê-lo. As árvores pareciam contorcidas, os galhos se estendendo para o céu como mãos desesperadas tentando agarrar alguma coisa inalcançável. O ar estava pesado, denso com um cheiro indescritível, uma mistura de enxofre, terra molhada e algo doce, enjoativo, que parecia impregnar sua garganta. O silêncio era quase absoluto, exceto por um leve zunido, um som grave e contínuo que parecia vir de todos os lados, como se o próprio mundo estivesse vibrando sob alguma tensão insuportável. Pedro entrou na casa, mas não encontrou alívio. As sombras nas paredes dançavam de forma errática, embora não houvesse vento. O assoalho rangia debaixo de seus pés como se protestasse contra sua presença. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha, mas era mais do que uma simples reação física. Era como se algo estivesse tocando sua alma, sondando suas memórias mais profundas e vulneráveis. Na sala, o antigo relógio de pêndulo, um artefato que há muito não funcionava, estava agora em movimento. O som do tic-tac ecoava pela casa, cada batida parecendo mais alta e mais arrastada do que a anterior, até que cessou abruptamente. Pedro olhou para o mostrador e viu que os ponteiros giravam ao contrário, cada segundo acelerando, como se o tempo estivesse se desenrolando, voltando para o momento antes do começo de tudo. Ele correu para a varanda, mas o mundo lá fora parecia ter mudado novamente. A floresta estava escura, mas agora entre as sombras havia olhos. Eles não brilhavam como os de um animal, mas pulsavam, grandes, profundos, como portais para um abismo infinito. Pedro sentiu algo dentro dele começar a desmoronar. Não era medo, mas uma sensação de insignificância tão esmagadora que ele quase caiu de joelhos. De repente, o zumbido cresceu, transformando-se em um canto baixo, gutural, que parecia vir da terra e do céu ao mesmo tempo. Palavras indecifráveis, em uma língua que Pedro nunca ouvira antes, mas que sua mente parecia reconhecer de alguma forma, ecoavam na sua cabeça. Cada sílaba fazia sua visão escurecer, seu coração vacilar, sua sanidade ceder um pouco mais. Ele tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo vazio ao seu redor. As árvores começaram a se mover, não como se fossem balançadas pelo vento, mas como se estivessem vivas, suas raízes arrancando-se do chão, seus galhos se esticando em sua direção. No céu, as nuvens começaram a girar em um vórtice, e algo colossal começou a emergir. Não tinha forma definida, mas era feito de sombras, olhos e tentáculos que pareciam engolir a luz ao seu redor. Pedro caiu ao chão, suas pernas incapazes de sustentá-lo. Ele ouviu um riso, baixo e cruel, que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Então, percebeu que não estava sozinho. Dentro da casa, no canto mais escuro da sala, uma figura estava parada, alta e encapuzada, com olhos que brilhavam como brasas. Você sentiu o chamado, não é? A figura disse, sua voz um sussurro que reverberava como um trovão. O mundo está terminando, Pedro. Mas não com fogo, não com gelo. Ele termina na ausência de sentido, na rendição ao vazio eterno. Pedro tentou se mover, mas sua vontade foi esmagada por uma força invisível. Ele sentiu suas memórias sendo arrancadas, uma por uma, como páginas de um livro antigo, enquanto a figura se aproximava. Lá fora, a coisa no céu se movia, e com cada movimento, o mundo parecia se desintegrar um pouco mais. As últimas palavras que Pedro ouviu antes de sua mente finalmente se apagar foram ditas em um tom quase gentil. Eles estão voltando. E desta vez, não há como fugir. E então, tudo foi consumido pelo vazio.